Vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27. Primeiros Coríntios capítulo 9, 24 a 27. Está escrito assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Na epístola das 1 Coríntios, Paulo usa muito a palavra não sabeis vós. Por várias vezes ele usa isso. É uma reafirmação de uma coisa conhecida para uma verdade espiritual. Ele fala: não sabeis vós que o vosso corpo é templo. No capítulo 6 fala: não sabeis vós que vós ireis julgar os anjos. Então, ele dá uma afirmação, e ele está falando: não sabeis vós que todos que correm no estádio, um só leva o prêmio, mas a nossa corrida é diferente. Todos nós podemos ganhar. E ele fala de uma coisa comum em Corinto. Corinto, próximo de Atenas. Atenas havia os Jogos Olímpicos, e Corinto havia os Jogos Istmicos, que era uma coisa comum, tá? E a coroa que eles se ganhavam ali, eles disputavam, era uma coroa com folhas de pinheiro. Antes era uma coroa com folhas com salsa. Então, com o tempo, ela murchava e desvanecia. Ele falou: as pessoas, elas se aplicam para essa competição para levar esse tipo de prêmio. Ele disse: mas nós temos um prêmio diferente. Glória a Deus. Nós temos uma coroa incorruptível. E aí ele fala da aplicação da vida do atleta. Ele fala que o atleta, um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Ele está dizendo o seguinte: que eu tenho que correr. E ele fala uma coisa aqui: de tal maneira que alcanceis. Ninguém está garantido. Uma vez salvo, não é sempre salvo, senão você pode perder. Então ele diz: corra de tal maneira que você chegue. Corra de tal maneira que você atravesse a linha de chegada, que você alcança o propósito. E ele está dizendo: todo atleta em tudo se domina. O atleta precisa de disciplina, precisa de moderação, precisa de domínio próprio. A vida cristã, irmãos, não é diferente. Nós temos da parte de Deus a salvação, que é pela graça de Deus. Mas para você chegar à glorificação, que é o estágio final que nós almejamos, é onde nós queremos chegar, você precisa se dispor, você precisa se disciplinar. Nós vivemos numa indolência espiritual. Nós não aplicamos algo que é valoroso para nós, que tem um destino eterno. Enquanto as pessoas corriam para ter um pequeno louro, um pequeno resultado que desvanecia ao longo do tempo, nós corremos
para algo que é duradouro. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, ter aplicação. O céu é no esforço. Capítulo 2, versículo 12 de Filipenses, Paulo começa a dizer que eu tenho que desenvolver a minha salvação. Só de meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então eu tenho que fazer algo, não é simplesmente me sentar, me acomodar e achar que isto aqui é o fim. Preciso de renúncia. Capítulo 13, versículo 24 de Lucas. A Bíblia tem uma palavra lá que fala assim: esforçai-vos por entrar pela porta. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então requer em cada um de nós disciplina. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, de muita luta. A igreja está passando por uma perseguição espiritual e ela não está percebendo. Eu falei no domingo na nossa classe, muitos acham que a perseguição contra a igreja vem como no método antigo, tá? Cortar a cabeça, meter na fogueira. Satanás é muito mais ardiloso do que você pensa. Ele está matando o crente sentado no banco da igreja, achando que está indo para os céus. Tem muitos crentes mortos dentro da igreja. Correi de tal maneira que alcanceis, porque senão você senta e fica prostrado. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Crente não pode baixar a guarda. Nós estamos numa tremenda luta espiritual. Então você tem que se armar, se preparar, se disciplinar para vencer esta batalha. Não é contra carne e sangue, são contra os poderes espirituais. Nós estamos desatentos. Jesus disse: vigie e ore. Como diziam os velhos crentes de antigamente, né? Nós estamos nos velhos sono da negligência, né? Está tudo acomodado. Parece que o barco está navegando em mar de brigadeiro. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Satanás não está brincando, não. Então, para você, veja, Paulo está dizendo que o atleta, para uma coroa corruptível, ele se abstinha de tudo. O que você faz por Jesus? Analisa a sua vida. O que você faz por Jesus? Certa vez, Maria e José perderam Jesus no templo. Aí quando acharam: mas que é isso, meu filho? Ele fala assim: não sabia que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? O que você faz para tratar dos negócios de Deus? Olha aí. O que você abre mão de conforto, de lazer, para estar aos pés do Senhor? Buscando a presença, buscando a glória, se enchendo dele. Irmãos, se você não faz isto, você vai se acomodar aí e colocar defeito em tudo, porque o seu foco está diferente. Eu preciso, irmãos, porque ele desceu e fez por mim, e o que eu vou fazer por ele? Quanto tempo você leva dedicado à palavra e à oração? Ou uma vez ou outra no ano?
na semana, outra vez nem na semana, no ano. O que você faz para Jesus? Nós passamos aqui 1 hora, irmãos. Isso é muito pouco por semana para estudar a Bíblia. Você vem na escola dominical 1h30, é muito pouco. Qual o seu tempo que dedica à palavra de Deus? Sentar para meditar, sentar para estudar, para ver o propósito de Deus, os princípios de Deus na palavra, para isso entrar no nosso coração e você ser transformado cada dia. O propósito de Deus nos levar à imagem de Cristo. O que você faz para o Senhor? Então está dizendo que se domina para alcançar. A Bíblia diz que eu tenho que ter uma vida de moderação. Leia Filipenses 4:5. Fala assim: seja, vocês demoram muito para citar. A vossa equidade notória a todos os homens. A outra versão fala: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Tá? Moderação. Lá no capítulo 1, versículo 7 de 2 Timóteo, quando Paulo repreende Timóteo com o espírito de covardia, fala: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e moderação, não de exaltação, hein? É moderação. Tá? Crentes precipitados. O atleta, ele é moderado, ele se domina, ele trabalha, porque não adianta, nós vamos ver isso lá no último versículo, não adianta você ganhar uma coroa se você não se ganha a si mesmo. Eu preciso desenvolver a minha salvação, a minha vida com Deus. Irmãos, a sua vida está boa espiritualmente? Você é um cara light, que aguenta. Você está entendendo? O atleta, ele tem um foco. Crente que aguenta a pressão. Quando você vai numa disputa, você não pode olhar para os lados, você tem que olhar para o alvo. Se o atleta correr olhando para trás, ele não chega. O foco dele é a cruzada. O que é que Paulo diz no capítulo 3 de Filipenses, lá no versículo 12, 13 e 14? Corro para o alvo, prossigo, é esforço. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para prêmio. Para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e é o que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então nós temos que ter um foco, irmãos. Diligência. Leia Filipenses 1:27. Outro leia 2 Pedro 1:10. Somente deveis provar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Olha, só 10. O Filipenses 1:27, vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Então, empenho, irmãos, para não viver uma vida, o Evangelho nos leva a uma vida de excelência. A proposta de Jesus para nós é uma vida de perfeição, é uma busca para a perfeição. Por isso que Jesus diz lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 48: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste.
E não é assim. As coisas excelentes e perfeitas você não conquista da noite para o dia, tem que ter diligência. Pedro está dizendo: se você fizer isso, você nunca vai tropeçar. Olha que palavra forte. Se você aplicar, são 7 virtudes que tem aí, tá? Ele fala da fé, o amor, são 7 virtudes a partir do versículo 5. E ele diz: você fazendo isso, você nunca vai tropeçar. É Pedro o que, pastor? 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 nós lemos, mas a partir do 5 ele dá umas virtudes. Ele diz: se você for diligente nisso, você nunca vai tropeçar. Então é uma palavra forte, afirmativa. Ele dá dizendo: se você se aplicar na palavra de Deus, ele tem que te dar garantia de você ser vitorioso. Absoluta. É? Eu gosto muito de observar essas palavras que tem na Bíblia. Hein? Afirmar um absoluto no mundo relativista nosso. Isso aí. É bem usado. Tem determinadas expressões na Bíblia que choca pela veracidade dela. A convicção da certeza, né? Forte. E ele diz: anda no Espírito e nunca você vai ser submetida com consciência da carne. Então é uma palavra forte. Então, se você sabe disso, ela está te afirmando que você andar no Espírito, você nunca vai submeter a nada. E se você olhar a concupiscência da carne, ira, contenda, maledicência, fofoca, tudo está na carne. E ele diz: se você submeter ao Espírito, isso não vai ter em você. É ou não é um negócio forte? E por que muita gente tem dentro da igreja, fazendo inferno no outro? Porque não vive debaixo do Espírito. Simplesmente isso. Irmão, o Espírito de Deus, ele elimina a lei natural da nossa carne. Paulo afirma que na nossa carne existe uma lei, a lei do pecado e da morte. Só o Espírito de Deus que ele inverte essa lei. Capítulo 8, verso 2 de Romanos diz: o Espírito de vida te livra da lei do pecado e da morte. Então, se você submeteu ao Espírito, você sabe, você tem o poder de Deus para dominar a sua velha natureza. Só Ele. Não adianta esforço humano, só o Espírito. Posso ler o nome ali? Pode. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido a purificação dos seus antigos pecados. Esse é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 9. Então, nós precisamos aplicar com diligência. Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Na outra versão, ele diz: por isso também me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente. Há um esforço especial que ele faz para desenvolver a vida cristã. E hoje nós queremos sombra e água fresca, irmãos. Nós temos uma natureza que, capítulo 5, versículo 17 de Gálatas, fala que o Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. E nós ficamos na rede, acomodados, e aí você tem que se esforçar, buscar o Senhor para vencer a sua natureza. Pastor, depois eu não vou lembrar vocês, mas a nossa velha natureza, mas o
Só que a gente tem que tomar consciência também. Essa velha natureza, ela nunca morre e nunca se converte. Tá? Eu sempre digo o seguinte: potencialmente, o efeito da cruz é para o crente ter uma nova vida, como está lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas no dia a dia você vê esse padrão na nossa vida. Por quê? Porque eu preciso me esforçar para viver uma vida assim. Não é porque eu levantei a mão que eu vou ser assim. Eu tenho que desenvolver a salvação. Eu tenho que fazer morrer a minha natureza através do poder do Espírito. Eu tenho que buscar a força do Senhor. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se eu não me fortalecer nele, eu não tenho resistência, porque eu estou numa luta. E esse texto 6:10 é o início da batalha espiritual. Tá? Então, para me enfrentar uma batalha espiritual, eu preciso da força. Nós precisamos entender, irmãos, que a vida cristã é uma guerra espiritual. Eu tenho que correr, mas eu tenho oposição. Vocês se lembram daquela Olimpíadas que um corredor brasileiro ia na frente, chegou um camarada e atravessou na frente dele na maratona, tá? E aí ele se desvencilha, mas chega em terceiro. Por quê? Porque você tem adversário. Ninguém quer que você chegue lá. E o mais impressionante é que ele não perdeu A motivação. o domínio próprio, porque eu fiquei pensando, se fosse eu esmurrava aquele cara ali até matar, porque ele ia ganhar. Eu estava sozinho. A hora que ele se desvencilhasse era para ele ter matado o cara, não. E depois quiseram dar o prêmio a ele, o primeiro lugar simbólico, e ele disse não. Ele não se irou contra aquele homem em momento nenhum. E aí você nota, aquilo foi um acontecimento, tá? Espiritualmente isso é uma coisa real, tá? Espiritualmente é real. Eu vejo isso, que eu já falei aqui, nós ensinamos uma vez sobre Neemias. Neemias sai com a determinação para reconstruir os muros. Só que para reconstruir o muro, quando ele chega em Jerusalém, tem os inimigos. Tem os Tobias, o Sambalate, o Gesem, que se opõem. E ele precisa de usar de estratégia para continuar a obra. E ele faz aquilo na oração e na vigilância. E ele em 52 dias ele acaba a obra. Assim também acontece conosco. Jesus nos chamou, irmãos, para nós refletirmos Jesus, parecer com Jesus. Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. Só que nós trazemos a nossa imagem deformada pelo pecado muitas coisas. E quando você vai trabalhar na recuperação, restauração da sua alma, você encontra inimigos que não querem isso. Por isso que as pessoas na igreja desanimam, não sabem entrar com a arma do crente é a palavra de Deus e o joelho, para vencer o inimigo, porque vai encontrar o Tobias. E aí o crente começa na caminhada cristã, passa 1 ano, 2 anos carregando a lataria, e continua, e acha que está legal. Jesus chamou para você ser perfeito. Aleluia. Não para carregar a lataria. Você tem que deixar ao longo do caminho, mas só que o inimigo está lá. Vem para cá, vem. Ele falou assim: eu não posso sair, porque eu estou fazendo uma grande obra. Restauração da sua alma é uma grande obra, porque você vai refletir Jesus em tudo. Por que tem tanto crente dói dentro da igreja?
essa perseguição que está tendo aí? Por que as pessoas estão com doenças emocionais? Que nós não estamos com percepção espiritual de visualizar a guerra espiritual que está contra a igreja e nós estamos acomodados. Era hora de intensificar a oração e o crente não intensifica. Aí ele é bombardeado lá em casa. Às vezes não é no crente, às vezes é dentro da própria casa. Mas é a guerra espiritual. Tá? Eu sempre digo o seguinte, eu falei terça-feira. O espírito não age sozinho, ele precisa de um corpo para agir. Então ele vai pegar uma pessoa bem próxima para agir. Ele usa o cara para falar do outro. Quando você estreita um relacionamento de amizade, daqui a pouco o cara fala de você. Porque você se entregou à amizade e o cara te apunhala para te doer mais. E aí você vê quantos crentes bombardeados estão feridos dentro da igreja. Porque não tem percepção espiritual. Tem um texto lá em Colossenses 1:9 que fala que nós temos que ter inteligência espiritual. Ter a percepção, não a inteligência emocional. Se você restaurar a alma, você tem restauração emocional. Mas se você buscar o Senhor, você tem percepção, inteligência espiritual. Você vai ter antecipadamente a percepção que Deus te mostra. Precisa de relação. Você está entendendo, irmão? Nós precisamos nos esforçar para buscar, para desenvolver uma vida cristã. E ele fala: nós, porém, uma coroa incorruptível. Quantos tipos de coroa fala na Bíblia? Agora sim, peguei todo mundo. Da vida, da justiça. O que mais? Ai, vida, justiça. Aonde está? Me dê referência. Aqui ele está falando de uma coroa incorruptível. 9:25, né? O 26 de 1 Coríntios. 2 Timóteo 4:8 fala da coroa. Ninguém sabe. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Coroa de da justiça. Tiago 1:12 fala: bem-aventurados sois quando forem sofrer, passar por provação, porque depois de aprovado recebereis a coroa da vida. 3, né? 1 Pedro 5:4 diz da coroa. Anota aí, ó. Coroa incorruptível. Não, coroa de glória. Inacessível, coroa da glória. Coroa da glória. 5:4 fala da coroa da glória. Incorruptível, coroa de glória. Da 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 diz a coroa de alegria. Bom, foi o que eu achei, né? Acho que 2:9 fala da coroa de alegria. Acabou. Você quer mais? Você acha mais? Qual? Hein? É verdade. Mas é que nós vamos ganhar. Essa coroa que nós vamos ganhar. Olha, Eu quero de alegria. 1 Tessalonicenses 2:9. Acho que dá alegria. Hein? Coroa da vida, você falou? Coroa da vida é Tiago 1:12. Veja, olha o que eu penso. Coroa incorruptível, essa que nós lemos. 1 Coríntios 9:25. 9:25. Agora, eu penso o seguinte, veja bem, essas coroas são galardões. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós receberemos recompensa pelo nosso trabalho.
O tribunal de Cristo é 2 Coríntios 5:10, e a recompensa é 1 Coríntios 3:13. Esse tipo de coroa, eu ainda não me associei, mas são graduações por aquilo que as pessoas desenvolveram por Jesus. Por isso que eu perguntei: o que você está fazendo para o Senhor? Porque tudo quanto você fizer, você haverá recompensa para você. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então tudo que você faz para o Senhor, haverá recompensa, e uma recompensa é mais ou menos esse tipo de coroa. Tem alguma que tem a ver pelo sofrimento, se não me engano é a coroa de justiça, relativa a sofrimento. Quanto você sofreu pelo Senhor? Coroa de glória e honra, Deus nós. Glória e honra, por causa da paixão da morte, pela graça de Deus. Então, quando nós formos premiados pelo Senhor, é que vocês hoje têm uma visão imediatista. Nós como igreja, nós não pensamos lá. 1 Coríntios 15:19 diz: se nós esperarmos Jesus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós queremos aqui e agora. Nós não esperamos, nós não trabalhamos para uma poupança celestial. O crente quer conforto agora. Paulo, ele olhava lá, ele falava: o sofrimento que eu passo agora não se compara com a glória que há de ser revelada em mim. Ele tinha uma visão da frente. Irmão, se você tem uma visão da frente, uma visão da chegada, você não se detém com pequenas coisas na caminhada. Você não olha para o lado. Essas coisinhas que muitas vezes importunam as pessoas. Quem tem a visão da glória, quem tem a visão do que vai ter com o Senhor, não dá importância a isso. Você vê tanto que dá importância a tanta coisinha, porque não tem a visão de lá. Isso aí. Então, se a gente está, digamos, com os frutos, com o fruto desse fruto desenvolvido, a gente vai estar num conforto que o mundo nunca Você está pleno de Deus. Nunca sente. Tá? E você vê um momento, a preocupação das pessoas é que achar que o crente tem que ter. O crente tem que ser igual a Jesus, e cheio da plenitude de Deus, da glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus é a presença de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Isso é a maior riqueza do crente, e você visualiza isto lá na eternidade. Você está com o Senhor e sendo coroado. Muitos vão, como diz 1 Coríntios 3:13, vão ser salvos como que pelo fogo, né? Entra rápido, porque a porta está fechando. Porque o cara passou por aqui sem fazer nada e nunca quis fazer nada. Levanta. Está na hora de você fazer alguma coisa. Jesus deu uma ordem: ide, fazei discípulos. Você consegue enumerar as pessoas que você já discipulou ou que ganhou para Jesus? Se você não consegue, tem tempo aí. São coroas que você está deixando de ganhar.
Crente não foi feito para sentar no banco, não, foi feito para trabalhar. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Se Jesus é o nosso modelo, Jesus trabalhou, então trabalhe também. Mas tem um monte de gente que não quer nada. O reino do céu, a expansão dele é por nós. Pastor, desculpe, eu não tenho a palavra, mas que Jesus só escolheu 12 apóstolos, sendo que ele poderia ter escolhido uma multidão para acompanhar os discípulos que vocês estão falando. Desculpe, está dizendo sobre isso. Pode, talvez, ter outros versículos. Por que se ele escolheu só 12, sendo 72, a maioria se foi e ficou só os 12? Muitos são chamados, essa é a regra, tá? Esse 12 Hein? não está relacionado com as tribos, não? O pastor pode dizer: muitos são chamados, todos provados, mas poucos aprovados. Tá? Veja, a escolha de Jesus, se você olhar a história da igreja, tá? Não foi em vão. Pessoas diversas profissões, e muitos deles, a maioria, profissão muito comum. O primeiro século da história da igreja, todos ouviram o Evangelho pelos 12. E hoje nós temos internet, nós temos rede social, e nós temos 2 bilhões de pessoas aí sem olhar, sem ouvir de Jesus. E eles saíram pelo mundo. Quando você olha a história dele, todos eles morreram como mártires do Evangelho. Só João. Aí eu penso, é a minha teologia, porque ele estava aos pés da cruz com o Senhor, ele teve morte natural. Ele foi degradado, ele foi jogado num tacho de óleo fervendo, mas não morreu, porque Jesus recompensa aquele que faz alguma coisa por ele. O único que estava nos pés da cruz, ele falou: filho, aí a tua mãe, mãe, aí o teu filho. O único se arriscou. Teve gente, Tomé, ele foi escalpelado, arrancava a pele dele, arrancava a pele todinha na Índia. Tem história aí dos mártires, todos eles, tá? Como mártir. Mas esses homens incendiaram o mundo. E hoje, eles saíam a pé ou de navio, meio de locomoção. Por isso que os impérios foram importantes, porque o Império Romano produziu estrada, e essas estradas foram que levaram o Evangelho para todo mundo. Tinha aproximadamente 350 milhões de pessoas nessa época, todos ouviram o Evangelho desses 12 homens. A seleção de Jesus é perfeita. Jesus é considerado o maior administrador, o maior líder, porque eles pegam pessoas sem formação e ele capacita e solta, vai, e eles foram. Eu gosto de fazer uma analogia com as estradas do Império. Hoje, para mim, é um mundo online. É isso Essa aí. estrada nos leva a lugares. Preparou e soltou no mundo, e eles honraram o Senhor. Irmãos, é o afadigar pela obra. Quando Deus chama, Jesus chama Paulo, ele diz: eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E quando Paulo sai investido com esta autoridade, lá no capítulo, eu falei terça-feira, capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 8, ele passa por uma provação. Ele falou assim: eu passei por uma provação acima da minha força, que até da morte eu desesperei. Mas ele não abandonou o barco, sacudia a poeira, levantava e estava em outra cidade pregando o Evangelho. Irmãos, nós precisamos de crentes com esse quilate hoje. Qualquer cara feia, você bota o galho dentro e não sai. É ou não é? É.
Só quem tem o fogo do Espírito se levanta. Por isso que a igreja precisa encher-se do Espírito. É a força do Espírito que nos impulsiona a andar e a evangelizar. É a força do Espírito. E o Espírito só vem com o crente, irmãos, quando ele dobra o joelho. Não adianta. Não adianta. Pode fazer teologia, pode fazer tudo, é no joelho. Então a gente precisa nos revestir do Espírito Santo. Então, nós temos uma coroa incorruptível garantida. Lá só tinha um ganhador, aqui todos nós podemos ganhar. No versículo 26 ele fala: assim corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo. Ele fala do corredor, agora fala do boxeador. Tá? Assim corro, não sem meta. O crente precisa ter meta, irmãos. Se você, aquele texto que nós já citamos aqui, vocês já leram, leu, Filipenses 3, ele mostra a meta, caminhando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu acho interessante o versículo 12, que Paulo ele diz o seguinte: não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito. Veja, ele tinha uma meta e uma visão de uma pessoa que ele estava correndo atrás. Quem era essa pessoa? Olha o 17. Ele diz: olha para mim, faça as coisas que eu estou fazendo. Sede também meus imitadores. Ele colocava num pedestal: olhe para mim e faça o que eu estou fazendo. Mas eu não cheguei lá, porque o alvo dele, a meta dele era superior. Mas ele, entre os pares, ele dizia: pode olhar para mim e seja meu imitador e ver como nós estamos andando. Mas quando ele olhava para Jesus, eu não cheguei lá ainda. Ele tinha algo que disputava. É isso, irmão. Se você não tiver um alvo, um propósito, você nunca vai melhorar a sua vida cristã. Você vai achar que está acima da carne seca, que não vai andar. Você está entendendo, irmãos? É, porque quem é Jesus? Então você tem que formar uma meta e você tem que caminhar. Jesus, excelência. Jesus, o mestre do amor. Jesus, o mestre da compaixão. Então você tem que andar. Ele falou: não cheguei lá, não sou perfeito ainda, mas eu continuo. Meu alvo é esse, eu continuo. Então, se você não tiver algo para você, por isso que eu digo para vocês, eu costumava perguntar aqui: quem é Jesus para vocês? Se vocês não tiverem uma figura que vocês idealizam pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Jesus, da palavra, o caráter de Cristo, você vai ficar parado. Mas se você pega um caráter excelente, você tem muito para caminhar. Então a sua caminhada será incessante, de melhora em melhora. Aquilo que está em 2 Coríntios 3,18. A nossa vida será de glória em glória, de transformação em transformação, porque nós temos um alvo alto e excelente. Então vamos caminhar, irmãos, vamos andar. E ele fala: todo atleta, ele diz: assim corro também, não sem meta, com propósito, e não desfiro golpe no ar. Eu não sei, vocês, eu quando era criança eu treinei boxe. Eu treinava boxe. Nós fizemos um mudinho falar mamãe. Deu no queixo dele. Ó, qual é o lugar vulnerável? O queixo. Veja, o queixo quando pega você sai do ar. Mas você tem um lugar que mina a sua força toda. Fígado e baço. Então é por isso que o lutador,
se você olhar a luta espiritual, você também tem que se proteger. Hein? Tem que proteger, exatamente. Você observa que ele fala, não desferindo golpes no ar. O que ele está dizendo? Eu não desperdiço força. Você viu o narrador, bateu no vazio, tá? O cara, porque você despende força. Pula 3 minutos no ringue para você ver o que é isso, tá? Pula 3 minutos aqui para você ver o que é isso. Você precisa treinar muito, porque você não aguenta. Ninguém consegue pular 3 minutinhos aqui, porque é muito preparo. Hein? 1 minuto de corda. Então, esse é o preparo. Você tem que estar preparado fisicamente e emocionalmente, porque você tem que estar com todas as faculdades. E nós temos um inimigo. A Bíblia diz o seguinte: nós não desconhecemos os seus ardis. Ardis são ciladas. Você tem que ficar bem atento àquilo que lhe arma ao redor. A garantia do crente, irmão, chama-se obediência. Se você estiver firmado na palavra, obedecendo a palavra, você tem a guarnição dos anjos ao seu redor e ninguém pode entrar. Mas se você desobedecer, você abre flanco. E quando você abre flanco, vai acontecer como aconteceu com Acabe. Vai dar flechada na estrela da armadura. Não, estrela da armadura. Só tinha um lugar vazio e ele foi atingido ali. Lá ele morreu. Tá? Porque o inimigo sabe a parte vulnerável de cada um. Cada um é de uma maneira. E Acabe morre assim, um camarada joga a seta despretensiosa. Trouxe a ermo, né? A ermo. E ela vai e entra na junção e ali ele sai todo o sangue, como tinha uma profecia contra ele, o cachorro vem e lambe o sangue dele e come. Porque Deus havia dado um castigo contra quem morrer fora, hein? A Davi de Nabote. E muitos crentes, irmãos, quando você desobedece, você abre flanco. Satanás não erra. Essa é uma das razões que tem muita gente ferida na igreja. Porque brinca com coisa séria, desobedece isso aqui. Na analogia de Efésios 6, né? São muitas para proteger e uma só Para atacar. 1 João 5,18. Quem está nele, o diabo não lhe toca. Essa é a garantia. Se você estiver obedecendo a palavra, você tem a garantia de Deus. A Bíblia diz: o diabo não te toca, porque ele tem poder, mas o nosso Deus tem todo o poder. Oh, glória! Aleluia! Tá? Quando Deus se manifesta a Abraão, ele diz: eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. Está escrito isso aonde? Aí, Gênesis capítulo 17, Capítulo 17, versículo 1. Aí você está bom, hein? Lá tá dando muito Só chulepa nas costas. Capítulo 17, versículo 1. Ele fala isto, e essa é uma garantia do crente. Você tem segurança quando você está nele. Aleluia. E você tem descanso quando você está nele. Glória a Deus. Tá? Então a melhor coisa que o crente faz é estar em Jesus. E ele diz que ele não desfere golpe no ar. Sabe o que é isso, irmãos? Eficiência. Você faz as coisas bem feitas. Mas para fazer isso tem que ter planejamento, né? Planejamento, Parar, disciplina, sentar. Isso aí bateu cabeça aí, não? Isso aí. Tá? Agora ele fala uma outra coisa. A luta contra a natureza que nós temos. Esmurro o meu corpo. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Aqui ele fala literalmente corpo. Mas você sabe, ele faz uma comparação de corpo, mas você sabe que o mal não está no corpo. O mal está na natureza, na carne.
Corpo no grego é soma, carne no grego é sarkis. É nessa carne que Paulo diz que está a lei do pecado e da morte, e nela não existe bem nenhum. Ele fala do corpo aqui literal, mas simbolizando a carne que tem todas as tendências do mal. No capítulo 5 e 19, as obras da carne, aquilo é natureza, irmãos. É prostituição, impureza, lascívia, idolatria, contenda, ira, são 15. Isso você não precisa fazer força, que o corpo faz, a carne faz naturalmente. Mas a partir do versículo 23, 22 e 23 você precisa se esforçar. O fruto do Espírito é. Então, Paulo está dizendo: eu esmurro a minha natureza, eu reduzo a escravidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu preciso ter o domínio da minha vida, domínio próprio, tá? É uma das virtudes do fruto. Ele faz uma analogia porque ele está falando de exercício do atleta, né? Exercício do atleta. O atleta, para se destacar, ele tem que superar os seus limites. Ele tem que ir além daquilo que ele está capacitado naquele momento a prevalecer e conquistar, né? Hoje eu tinha uma frase de jargão hoje, porque hoje nós vivemos uma sociedade da malhação, né? Todo mundo quer malhar, no pain, no gain. Então, quer dizer, para poder ganhar, tem que perder. Se não perder, não ganha. Então, quer dizer, não quer levar isso para a vida espiritual. Quer ter ganho, mas não quer ter uma perda, né? Não vai ter. O espiritual é aquela proposta de Jesus. Negue-se, tome a cruz. Perder a sua vida, ganha lá. Quem perde sua vida ganha lá. Mas eu preciso ter o domínio. E não é tão fácil, irmão. Se você não viver na dependência do Espírito, de vez em quando você surpreende com pessoas, até numa certa posição ministerial, que sai, que perde esse meio, porque não tem domínio, solta verbo, xinga, nós já vimos, né? Tá? Pastores, tá? A hora que vem uma pressão, o cara fala tudo quanto é bicho e mais alguma coisa. Aí você fica olhando assim, meu Deus, você fica assustado mesmo, tá? Então você vê que falta trabalhar por dentro. Tenho dois amigos que são evangélicos, eles pararam de jogar futebol, justamente por causa disso. Quando eles jogavam, eles falavam uma coisa, eles cortaram a vida deles para não cair nesse pecado. Eu sempre digo o seguinte: todo trabalho nosso é um processo, tá? Os hábitos que nós carregamos não é da noite para o dia que nós vamos largar, mas eu preciso me render aos pés do Senhor, tomar consciência, estudar sobre o assunto na Bíblia e ter critério para abandonar. Quando eu entro nesse processo, eu estou sujeito a alguns tropeços, mas lá na frente, isso não tem que fazer parte mais da minha natureza. Por quê? Porque eu trabalhei a natureza e a Bíblia diz em 1 e 4, 2 Pedro, que em nós está sendo implantada a natureza de Cristo. Então, à medida que você desenvolve, essas coisas vão deixando. As coisas da nossa vida é substituição. Deus vem, Ele vai enchendo à medida que você vai esvaziando. Então eu tenho que me esvaziar do velho homem, para Deus encher do novo homem. E aí você não tem mais receio, tá? Eu fui jogar bola uma vez com um camarada, eu jogava muito pelada, porque aos 50 anos eu parei. E eu jogava atrás, eu encostava, o cara soltava aquele pavão, diácono, presbítero, falava, meu Deus, que turma boa, hein? E eu fui jogar com o camarada, e eu pegava o cara e o cara gritava, sangue de Jesus. Eu falei, ó, esse ia mudar. Instrumento de Deus para revelar o caráter. Pegava o cara e gritava, sangue de Jesus. O outro chegava palavrão. Eu falei, esse está com o coração transformado.
É o teste. Deus te enviou para tratar, né? Deus te enviou para tratar as pessoas. Meu Deus do céu. É porque a pessoa xinga, rapaz. Mas o crente transformado, ele arruma outro artifício. Ele não xinga. Pastor, mas a sua maldade não conta, não? Não, eu chegava junto só, não era mal, não. Fala, é propósito de ajudar, né, pastor? Para ajudar o rapaz a ver o que ele está vendo. Ele não está vendo, ele está sendo E aí ele gritava: sangue de Jesus tem poder. Está sendo instrumento de Deus, né, pastor? Para revelar o que ele está vendo. Né? Mas, mas não é fácil não, isso é natureza, irmãos. E o crente precisa trabalhar a natureza. Olha, a Bíblia fala, lá em Efésios 2 e 3, quem faz a vontade da carne e da natureza é por... Não, quem faz a vontade da carne e do pensamento é por natureza, filho da ira e da desobediência. Então, a minha natureza não pode ser mais a natureza diabólica. O mentiroso, Jesus disse, é filho do diabo, natureza. O orgulhoso é natureza, porque o orgulho nasce no coração de Lúcifer. Então eu não posso ter natureza assim. A minha natureza tem que ser a natureza do Espírito, é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Tá? Então é natureza. Quando você sabe disso, você passa por batida e você responde de outra maneira. Quando você responder de outra maneira, você fala, graças a Deus, eu estou sendo mudado a minha natureza. É natureza, porque natureza ela não volta. Quando Jesus mudar e você estiver aos pés do Senhor, você vai responder igualzinho a natureza divina. A pessoa chega junto, quer discutir, tá? Se você vai com brandura, tem um texto lá em Provérbios, né? Palavra dura, se sair. Então essas coisas é natureza. E nós precisamos aprender a desenvolver. Paulo dizia, eu murro meu corpo, reduzo a escravidão. Ele trazia, não sei se vocês aqui tiveram experiência na roça, com cavalo chucro. Você tem que montar e trazer com rédea curta. Porque se soltar, ele vai pular e você não vai ficar em cima. Tá? Então, o nosso corpo também é isso. Se você der vazão, você vai cair. Mas se você tem algo infinitamente superior como expectativa, você vai trazer. Porque eu tenho uma recompensa gloriosa, uma coroa incorruptível. Eu vou ser revestido de glória. Esse meu corpo vai ser transformado, igual o corpo na semelhança do corpo de Jesus. Eu vou viver uma vida eterna. Essa a gente já desfruta aqui, mas a glorificação está lá em capítulo 3 de Filipenses, versículo 21, que nós seremos transformados em corpo de glória. Glória a Deus. Irmão, nós estamos na corrida. Prepare, a luta está começando. O juízo da igreja está começando. O juízo de Deus começa pela casa, não é isso que Pedro disse? Satanás está atacando. É por isso que você está vendo aí gente, crente depressivo, se jogando, se matando, porque ele não está percebendo o combate, está brincando. Mas nós temos um Deus que nos protege, o Todo-Poderoso está ao nosso lado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos louvar.